Joãozinho e Mariazinha. Perto de uma enorme floresta vivia um lenhador muito pobre, com sua segunda mulher e 2 filhos do seu primeiro casamento. O menino se chamava Joãozinho e a menina Mariazinha. Pouco tinham para comer e, certa vez, quando houve uma grande miséria no país, o homem não conseguia mais ganhar nem o pão de cada dia. Uma noite em que, cheio de preocupações, ele se revolvia na cama, sem poder dormir, disse, suspirando, à mulher: "Que será de nós? Como iremos sustentar meus pobres filhos, se nem para nós nos resta coisa alguma que comer?" "Sabes que mais?" respondeu a mulher. "Amanhã cedo levaremos as crianças a um lugar bem espesso da floresta. Ali acenderemos uma fogueira, daremos um pedacinho de pão a cada um, e vamos tratar do nosso trabalho, deixando-os sozinhos. Olha para ti, madrasta, entre parênteses, é um apito, coisa ruim, malvada, e tu, marido..." Tá, segue a história, gente, isso é uma parte meu. "Não saberão encontrar o caminho de volta e ficaremos livres deles." Então, eles vão levar as crianças para o meio da floresta, deixar eles sozinhos. E aí eles vão tratar da vidinha dele, trabalho, e as crianças não vão saber voltar. E ela diz assim: "Ainda ficaremos livres deles." Vamos seguindo. "Não, mulher", disse o lenhador, "não farei uma coisa dessas. Como poderia cometer a crueldade, a maldade de abandonar meus filhos num bosque? Em pouco tempo seriam devorados pelas feras." "Oh, seu tolo", exclamou ela, "não compreendes que então morreremos os quatro de fome? Já podes ir serrando as tábuas para os caixões." Mais um apitinho para ela. "Coisa ruim, madrasta ruim." Isso é na história, tá, gente? Porque a maioria das madrastas são mães maravilhosas. Não confunda a realidade com história. Continua. "E não deixou o marido em paz até que ele, por fim, cedeu. Mas tenho muita pena dessas pobres crianças", dizia. Os 2 irmãos, que de fome também não tinham podido dormir, haviam escutado tudo o que a madrasta aconselhara a seu pai. Entre lágrimas amargas, Mariazinha disse a Joãozinho: "Estamos perdidos, irmão." "Não chores", consolou o menino, "e não te aflijas, que saberei como agir." Depois que os velhos adormeceram, ele se levantou, pôs o seu casaquinho e saiu pela porta dos fundos. A lua brilhava muito e as pedrinhas no chão, em frente à casa, reluziam que nem moedinhas de prata. Joãozinho abaixou-se e meteu tantas nos bolsos quanto cabiam. Feito isso, voltou para junto de Mariazinha e disse-lhe: "Coragem, irmãzinha, e dorme sossegada. Deus não nos abandonará." Deus não nos abandonará. O que vocês estão achando dessa história, gente querida? Aqui, ó, bonecos queridos da Ana Sol. É que são histórias antigas, né? Não tem nada de... Ninguém mais escreve histórias assim. Mas a gente tem que conhecer como que os contos, como que as histórias eram contadas há muito tempo atrás. E deitou-se novamente. Pela madrugada, antes de sair o sol, a mulher foi acordar as crianças. Os 2 irmãozinhos sentaram-se à fogueira e ao meio-dia cada um comeu o seu pedacinho de pão. Como estavam ouvindo golpes de machado, pensaram que seu pai andava ali perto. Na verdade, o que ouviu não era o machado, mas um galho que o lenhador atara a uma árvore seca e que o vento fazia chocar contra o tronco.
Depois de estarem sentados ali por algum tempo, o cansaço os obrigou a fechar os olhos e eles adormeceram profundamente. Quando acordaram, era noite fechada. Mariazinha começou a chorar e perguntou: como vamos sair da floresta? Mas Joãozinho a consolou: espera um pouco, até aparecer a lua, que logo encontraríamos o caminho. E assim que surgiu a lua cheia, o menino, tomando a mão da sua irmãzinha, foi seguindo as pedrinhas que, brilhando como prata batida, lhes indicaram o rumo. Andaram toda a noite e, ao despontar da aurora, chegaram à casa de seus pais. Bateram a porta e a madrasta, que abriu, exclamou aos vê-los: meninos maus! Por que ficaram dormindo tanto tempo no mato? Pensamos que nem quisessem voltar mais. Mas o pai alegrou-se com o regresso deles, pois sentia um peso na consciência por havê-los abandonado. Tempos depois, houve uma outra época de fome no país e, certa noite, os meninos ouviram quando a madrasta, na cama, dizia ao marido: acabaram-se os alimentos, a não ser a metade de um pão, nada mais nos resta. É preciso nos desfazermos das crianças. Vamos levá-las mais para o fundo do mato para que não possam encontrar o caminho de volta. Do contrário, não haverá salvação para nós. O pai, desesperado, começou a discutir, mas a mulher não quis ouvir suas razões e passou a insultá-lo e a censurá-lo. E como quem diz A, diz B, o marido, tendo cedido uma vez, teve de ceder novamente. Os meninos, que ainda estavam acordados, ouviram toda a conversa e, quando os velhos adormeceram, Joãozinho levantou-se para ir juntar pedrinhas, como da outra vez, mas não pôde fazer porque a mulher tinha trancado a porta e ele tratou de consolar a irmã, dizendo: não chores, Mariazinha, dorme sossegada, que Deus Nosso Senhor há de nos ajudar. De madrugada, a mulher foi ao quarto tirá-los da cama, deu a cada um deles um pedacinho de pão menor ainda que o da última vez. Pelo caminho, Joãozinho ia esmigalhando o pão no bolso e, detendo-se de vez em quando, deixava cair um pedacinho de pão no chão. Joãozinho, por que estás parado? Olhando para trás, indagou o pai. Vamos, não te distraias. Olha a minha pombinha que está lá no telhado me dizendo adeus. Tolo, disse a mulher, não é a tua pombinha, é o sol da manhã alto da chaminé. Joãozinho, porém, continuou semeando migalhas pelo caminho. A madrasta conduziu os meninos ainda mais para o fundo da floresta, a um lugar onde jamais haviam estado. Ali acenderam uma grande fogueira e a mulher disse-lhes: fiquem aí, crianças. Se cansarem, durmam um pouco enquanto nós vamos cortar lenha. À tarde voltaremos aqui para buscá-los. Ao meio-dia, Mariazinha repartiu o seu pão com Joãozinho, pois o seu ele espalhara na estrada. Depois adormeceram e, quando chegou a tarde, ninguém foi buscar os pobrezinhos. Só acordaram quando já era noite fechada. Joãozinho consolou a irmã, dizendo-lhe: espera, Mariazinha, até que saia a lua. Então veremos as migalhas do pão que espalhei e que nos mostrarão o caminho de volta. Quando a lua apareceu, eles se dispuseram a voltar, mas não encontraram ao menos uma migalha. Os passarinhos que voavam aos milhares pelos matos e pelas campinas tinham comido tudo, disse Joãozinho a Mariazinha. Havemos de encontrar um caminho, mas não encontraram. Durante toda a noite e todo o dia seguinte, andaram na madrugada até anoitecer, sem conseguirem sair da floresta imensa. Sentiam muita fome, pois apenas tinham para comer umas poucas frutinhas silvestres que achavam pelo chão. Estavam, por fim, tão cansados que as pernas se negavam a sustê-los. Sentaram-se, então, ao pé de uma árvore e adormeceram. E amanheceu o terceiro dia desde que haviam saído de casa. Começaram a andar de novo. Entretanto, cada vez se perdiam mais. E se alguém não os socorresse, escorriam estavam condenados a morrer. Olha que música boa. Vamos dar uma relaxada? Olha só, vamos dançar para relaxar com essa madrugada.
canta la mera. La mera. Canta la mera. Canta la mera. Ele quis ficar no chão. Vem cá, querido. Deixa la mera.